todos conhecem, então vamos fazer junto. Se liga atento, quanta luz. Quantas luzes neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanto assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Muito obrigado. Mais uma vez agradecemos, por essa harmonizada da gente, né? Que a gente vem de fora com tanta tripulação, né? E realmente a gente precisa dar uma desacelerada, né? Então que a gente agora, com a nossa harmonização bem tranquila, a gente possa levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos nesta bendita casa de oração, para ouvirmos algo que vai falar sobre a nossa querida doutrina espírita. Que nós possamos, Senhor, de mentes e corações abertos, ouvirmos nosso irmão Sérgio, que seja intuído por essa espiritualidade que aqui presente está, e que nós possamos assimilar, mas principalmente, como a gente sempre fala, sair dos portais da rua, a gente possa botar em prática o que é que ouvimos sobre o Evangelho de Cristo. Que essa seja, graças a Deus. Bom, gente, que a paz de Jesus esteja com todos nós, né? Uma ótima noite. Hoje, eu vim mais falar, né, exatamente uma palestra, né, sobre a ciência e o espiritismo, né? Todos nós sabemos, quem já está na doutrina há um bom tempo, que ela é suportada por um tripé. E esse tripé é a filosofia, a religião e a ciência. Então, sem este tripé, a doutrina não é sustentável, assim como as coisas no planeta, assim como a existência. Então, o que acontece? A filosofia é criada, é falada por pessoas, por homens, e essas pessoas, elas têm características próprias, características particulares. Então, se um filósofo ele é uma pessoa alegre, ele vai enxergar a vida alegre e vai transmitir desta forma. Se ele é uma pessoa amargurada, então ele vai enxergar a vida amargurada de uma forma chata e vai transmitir isso. E, como são pessoas inteligentes, estas informações, estas sensações vão por tempos afora. E as pessoas que vêm vão colhendo esse tipo de informação.
E também existe o equilibrado, como em todos acontece, né? Na parte religiosa, desde que a gente se conhece por gente, também existiram várias frentes, e cada uma seguindo aquilo que o homem entendia da religião. Então, um também via de uma forma mais crítica, outro mais tranquila, outro mais amorosa, e sempre partindo do rústico para o perfeito. E essas também eram influenciadas, e hoje a gente presencia muito isso, a variedade de instituições religiosas, né, que se dizem representantes da religiosidade, dessa parte bonita e bela que é o amor. Né? E por último, a ciência, né? Esta coisa que vem mostrar, provar aquilo que é o que acontece. E esta também sofre os mesmos efeitos. Ela é transmitida de acordo com o que aqueles que a pegam, que a veem, enxergam. Eu, quando estou no espiritismo, quase que nem meu amigo Erdal, são uns 33 anos, 35 anos, e eu sempre gostei da doutrina, e sempre enxergava uma coisa assim, que o espírito é uma coisa, mas é totalmente separado da nossa vida, da ciência das coisas. Então enxergavam sempre duas coisas diferentes. Aí eu fui vivenciando, estudando, eu comecei a perceber que não, que tudo era possível, tudo acontecia com fenômenos. Como que as coisas acontecem? Por que acontecem? Né? E aí eu comecei a me desviar um pouco para essa parte científica da doutrina, né? A gente parece que se torna mais frio, mas não, aí a gente começa a enxergar cada vez mais a grandiosidade do Pai Celestial. Acredito que aqui muitos já estudam há muito tempo, e eu vou tomar liberdade, não sei quem conhece essa obra aqui, A Grande Síntese, acho que vocês já conhecem, já têm estudado. Ninguém conhece? Já leu? Bom, eu vou ler isso. Oi? Não entendi muito. É meio difícil, né? Eu vou pegar uma parte aqui do Emmanuel, né? E depois uma outra parte para vocês terem ideia do que é isso. A grande síntese é o Evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo do Cristo em todos os institutos da evolução terrestre. Por aí você já dá para ver o Evangelho da ciência. E aqui tem um poema que chama Sua Voz, de Augusto dos Anjos. Nesta síntese orgânica da ciência, fala Jesus em toda a substância, desde a mais abscôndida reentrância das leis maravilhosas da existência. Sua voz e a divina concordância, com o Evangelho em luz, verdade e essência, neste instante de amarga decadência da civilização de angústia e ânsia. Alma humana, que dormes na albumina, desperta as claridades da doutrina deste Evangelho regenerador. Fala teu mestre do seu trono de astros, ouve a voz, caminha, vem de rastros, escuta a grande síntese do amor. Só por essas palavras, não sei se vocês já perceberam de onde vem a obra. Já descobriram não? Quem que trouxe a obra? Acho que ainda não, né? Vou pegar mais um pedaço do primeiro capítulo. Em outro lugar, de outra forma, falei especialmente ao coração, usando a linguagem simples, adaptada aos humildes e aos justos, que sabem chorar e crer. Agora fala a inteligência, a razão cética, a ciência sem fé, a fim de vencê-la superando com as próprias armas. Gente, Jesus trouxe o Evangelho há 2000 anos.
E no século passado ele trouxe outro evangelho, o Evangelho da Ciência. Esta obra, no qual Pietro Baldo foi quem, vamos dizer assim, o médium, que era a reencarnação de Pedro Apóstolo, escreveu essa obra de 1931 a 1935. Então, o próprio Cristo, denominando-se Sua Voz, passou essa obra importante. Por quê? Agora vamos voltar lá atrás, alguns milênios atrás. Quando a maioria aqui tem filhos, correto? Quando vocês vão passar uma informação para o filho de vocês, vocês concordam que a criança pede alguma coisa e vocês explicam da melhor forma que ela possa entender daquele jeito, naquela capacidade infantil dela, né? Ou que ela faz coisas erradas e a gente contemporiza porque é uma criança, ela está no estágio. Então, se a gente parar para pensar, sei lá, 8.000, 6.000 anos atrás, nós éramos 500 crianças. Então, naquela época, a gente só podia aprender de uma forma, de alguém que sabia mais e que vinha e explicava para aquela pessoa, para aquele ser. Então, esse ser ia aceitar aquilo pelo caráter, pelo conhecimento, pelo respeito daquela pessoa, pela experiência daquela pessoa que estava passando a informação. E aí começou os pensadores, profetas, e sempre estas pessoas dotadas de uma inteligência, ou seja, em um nível mais elevado, hierarquicamente, espiritualmente, tinham as condições de trazer estas informações para o ser humano. E aí começou a se formar as escolas do pensamento, aí começou a formar também grandes profetas e outros líderes religiosos, e que tinha como missão conduzir a humanidade. Então, por longos e longos tempos, por alguns milênios, todos nós fomos conduzidos pela filosofia, praticamente, e pela religião. Porque eram duas coisas que serviam de balizas. Eram duas formas de conduzir o ser humano, de trabalhá-lo para que ele evoluísse. Então, desde a época mais remota, Deus, e no nosso caso aqui da Terra, né, sob o comando de Jesus, né, várias pessoas vieram trazendo informações, crescimento, até chegarmos a diríamos, uns 400 anos atrás. E isso aí fica mais ou menos marcado na época de Newton, né? Vamos colocar Newton como lá, 300, quase 400 anos atrás. Aí começou-se a fuçar cada vez mais nos fenômenos da natureza, procurar entender o que acontece, o que faz com que as coisas aconteçam, ou seja, se aprofundar mais. E aí começava a nascer a ciência de uma forma mais expansiva, uma ciência que seria chamada de ciência objetiva. O que seria isso? Isso existe por causa, se eu posso testar, por causa disso, disso e daquilo. Então, isso é porque eu consigo testar e provar. Então, a ciência começou a caminhar de lá para cá, com mais intensidade. Ela começou como se fosse correr atrás da filosofia e da religião, porque até então, apesar das descobertas de terem alquimistas e outros sábios da época, a ciência ela dava passos tímidos ainda, muitos passos mais tímidos, e era muito restrito também, era para poucas pessoas. E o que aconteceu? Nesta vinda do conhecimento, neste formato de ciência, de provar que isso é A mais B, o cientista começou a criar, de certa forma, também uma coisa chamada orgulho, vaidade. E nesta época também,
vocês lembrarem, estaríamos saindo da época das cruzadas, da Inquisição. Quem tinha o poderio na época era a igreja. Então, chegou uma hora que religião e ciência não batia. Isso por causa de quê? Uma coisa chamada poder, egoísmo, atraso espiritual. Então, nesta época, quando a ciência se fortaleceu e começou a caminhar, ela também começou a se desvincular da religiosidade, né? Até quanto à filosofia, ela estava mais próxima, porque a primeira coisa vem o pensamento, depois a filosofia se transforma muitos dos pensamentos em ciência. Então, veio caminhando e cada vez mais se distanciando da parte religiosa, dos fundamentos. Por quê? Porque a religião se prendeu a uma coisa chamada poder e praticamente também, além de se isolar nesse pensamento, de certa forma ela travou o pensamento. Então, é isto porque é isto. Então, ela começou como se fosse diminuir a marcha dela. Então, ela ficou parada, de certa forma, nos conceitos dela. E a religião, a ciência, começou a caminhar mais rápido, né? Porque eles começaram cada vez mais a entender. E hoje nós vemos, quem já tem um pouco de cabelo branco, o quanto que a ciência cresceu em tão pouco tempo. E o que acontece hoje? Hoje, chegamos num ponto, e vocês vão ver, se vocês olharem a casa aqui, a maioria das pessoas que estão aqui já tem uma idade um pouco mais, por dois motivos, né? Um, que quem é o jovem, geralmente pode estar na escola, trabalhando, e não se liga tanto por esse assunto. E por outro lado também, que como a ciência avançou, e depois da famosa física quântica também, que um lado explica, mas ao outro lado ela espanta as pessoas, às vezes é comum você chegar para a pessoa, para o jovem, né? Você acredita em Deus? Não, acredito na física quântica. Então, é normal vocês verem isso, porque a ciência, ela caminhou, evoluiu no sentido prático, em descoberta, só que ela praticamente se especificou numa coisa: comodidade e conforto. Ela pouco se aprofundou na essência do ser humano. Então, ela, por essa metodologia também de se tornar uma ciência objetiva, né, só acredito, provando, ela se tornou fria. E esta frieza, ela gerou-se uma cultura que principalmente nós, do Ocidente, ou seja, da Europa, para as Américas, nós nos tornamos frios, pessoas frias, no sentido de viver, né? Porque a ciência trouxe muitos benefícios, mas ela, de certa forma, esfriou o ser humano. E esta obra, que veio nessa década de 30, e vieram outras obras procurando explicar mais, ela veio justamente para quebrar esse gelo. Ou seja, aquilo que há 400 anos atrás ou mais se separou, ela vem para fundir novamente, fazer com que as coisas, que as duas se encaminhem e se unam, porque no universo as coisas só se separam na nossa mente. Tudo é uma coisa só. Tudo funciona com características únicas. Até alguns palestrantes espíritas e estudiosos falam, né, que se vocês pegarem mais profundamente no Livro dos Espíritos, no século XIX tinha o espírito e o corpo. Em 1900, quando o cientista Max Planck descobriu o comportamento do átomo, né? E ele vê que o átomo dos elétrons, você meio rápido, né? Tem um elétron no núcleo e os elétrons em volta, isso é um átomo, né?
Ele descobriu que quando um corpo recebia energia, um átomo recebia energia, esse elétron ficava rodando, ele pulava para uma outra eletrosfera, né? Só que é uma coisa assim, quase que mágica, ninguém via ele fazer esse caminho, ele simplesmente estava daqui e aparecia do outro lado. E aí ele viu que isso acontecia quando ele adquiria uma quantidade de energia por isso, virou quanto, e aí gerou-se a famosa física quântica, que hoje todo mundo dá passe quântico, né? Tem muitas coisas, isso daí se tornou feijão com arroz, né? E é chique também, né? Eu dou passe quântico, né? Aí se a gente parar para pensar numa parte, aquele senhorzinho lá da roça, que nunca teve estudo, aquele benzedor, ele trabalha mais a física quântica do que esses estudados, porque você começa a trabalhar as energias quando você tem fé e amor, pureza. Aí está o segredo, né, de trabalhar. Então, é até engraçado essa parte. Então, chegando nesse momento, esse trabalho é um trabalho muito grande do mestre e de outros seres que trabalham nessa linha. E agora, por que eu estou trazendo, realçando esta parte aqui numa casa espírita? Eu vou até procurar incentivar vocês a estudar mais ciência. Gente, a filosofia, eu falei das 3 características. Então, a característica, você pode enganar através dela, você pode convencer alguém aquilo que você acha que você quer. A religião, também eu posso te enganar. Eu posso falar coisas, é isso, a pessoa não, mas não é isso que quer, você vai se contrapor contra Deus. Então as pessoas aceitam, abaixam a cabeça, é Deus, não vou fazer. E se a pessoa tem um cargo hierárquico em alguma entidade religiosa, aí que eu vou ficar quietinho, né? Então são 2 coisas que podem ser ludibriadas, né? Você pode enganar o povo, controlar o povo com isso. A ciência não. Então a ciência ela veio depois para quê? Ela veio mostrar o que acontece na vida com fatos. Olha, gente, é isto porque é isso. Se você tem uma fé, se você dá um passe, o seu passe que você dá, você está transformando a energia eletromagnética e ajudando aquela pessoa que ela vai captar essa energia, positivas ou negativas. A fé nada mais é do que eu também ter uma confiança que algo vai acontecer e eu manipulo as energias. Então, quando se dá um passe aqui com amor, você está pegando energias e você está transmitindo àquela pessoa. E aquilo vai auxiliá-la do jeito que ela necessita. Então, a ciência tem este poder. Ela tem o poder de chancelar os fenômenos, principalmente os fenômenos que acontecem e que as pessoas, ainda a própria ciência, ainda não conseguem explicar. Então, chegará um momento que a ciência não vai mais poder falar não ou virar as costas para a parte religiosa ou para a parte filosófica, porque está ali, a coisa está provada. Então, esta parte fria da ciência, que muitos carregam, mas já tem muitos cientistas que já estão convergendo e fazendo um trabalho fantástico para que o ser humano enxergue isso, vai acabar de quebrar esse gelo. Aí sim, esse tripé, essa união vai acontecer novamente. E com isso, o planeta vai ter um equilíbrio de pensamentos, uma convergência. Aí a pessoa vai amar, não só porque ela aprendeu, ela vai amar pela parte que ela admira religiosa, pelos conceitos, e porque aquilo é provado que é o correto, que é o certo. Eu amo por isso. Né? Então, começando a conhecer os fenômenos, fica melhor de você até argumentar com alguém, para até conversar sobre a doutrina com alguém. Então, quando a gente começa a conhecer como ocorrem os fenômenos,
como que acontece, você não vai chegar para a pessoa e consolá-la apenas, é assim, porque assim é porque eu sou espírita lá na casa, né? A gente já tem aquela forma do consolador, né? Que é o consolador, que é uma doutrina que consola, porque ela traz respostas, né? Mas você vai saber porque isso é isso. Então a pessoa, principalmente aqueles que têm o pé atrás, porque eu sou tal religião, ou eu sou ateu, ou não importa, ela vai começar a ver lógica na coisa. Então ela vai começar a ser evangelizada pelo conhecimento. Então, é importante que as casas espíritas comecem a pegar um pouco desse tripé, explorar um pouco mais. Principalmente porque, como eu citei, para os jovens. Porque se, por exemplo, uns mais conhecidos, que as pessoas sabem que se encarnou há pouco tempo, o Stephen Hawking, que tem problemas com a cadeira de rodas. Se ele falasse a coisa mais certa do mundo, todo mundo seguiria ele e falaria assim, senhor, o senhor está certo. Porém, se ele falasse a maior besteira do mundo, todo mundo, sim, senhor, o senhor está certo. Por causa dos títulos. E, infelizmente, pessoas ao nível assim, de títulos, ou como eles, né, influenciam multidões. Isso mantém pessoas isoladas, principalmente os jovens. Aí a gente vai acabar tendo casas com uma idade mais avançada, né? Então, é importante também que o Espiritismo explore essa parte, que as pessoas entendam, né? Para trazer também a juventude pela lógica, pelo conhecimento, e para nós mesmos, para que nós possamos entender como que é a coisa. Então, mais ou menos, eu procurei trazer a importância dessa terceira perna, né, do banquinho que sustenta a doutrina, que na realidade sustenta a civilização com conhecimento. Então, isso é muito importante. Mais importante é para vocês terem noção que o próprio mestre veio e trouxe essa obra, né, uma obra fantástica, que nós espíritas, que geralmente são os que mais conhecemos, praticamente não temos noção disso. Nós estamos praticamente há 80 anos de um novo evangelho e nós não nos demos conta ainda. Isso é uma coisa fantástica. A gente sempre enxerga Jesus de 2000 anos atrás. E ele está aí presente, trazendo cada vez mais progresso, conhecimento, através de pessoas fantásticas, né? Chico é um exemplo. Uma curiosidade dessa obra. Pietro Balbi, ele teve um livro antes desse, que chama Grandes Mensagens. E são 7 mensagens do próprio Cristo, né? São muito bonitas. Também é o meu livro de cabeceira. Ele começou a obra dele, a primeira escrita dele, em dezembro de 1931, na Itália. No Brasil, em dezembro de 1931, era começando a psicografar Parnaso de Além Túmulo, Chico Xavier. Então, um trazia o conhecimento, a doçura do amor, o outro trazia o conhecimento e a doçura da ciência. Os dois começaram no mesmo mês, no mesmo ano, obras fantásticas. Porém, e tem uma coisa, eu concordo com ela que falou, é difícil, essa obra é difícil de entender. Eu leio. Tem bastante física, né? Muita física, muito química, física, né? Então, o que acontece? Ela também está extremamente, o próprio Jesus fala, extremamente adiantado para essa época. Mas é bom a gente começar a fuçar um pouco. Mas os outros livros dele, eu li também. É melhor. É mais fácil. Só para, agora que eu falei um pouco de ciência, eu vou falar um pouco do espírito
espírito, mas bem resumidamente, cientificamente. Vocês, naturalmente, devem ter ouvido falar do Big Bang, o famoso Big Bang, né, que é onde começou o universo físico. Particularmente, eu discordo e tenho outras informações, né, que vão contra isso. Mas vamos pegar ele, vamos pontuar ele no tempo. Se a gente parar para pensar, lá atrás, né, a energia ela foi lançada, assim, supõe que funcionou isso daí, que era uma energia que tinha lá. Supõe que tenha sido esse o princípio do universo físico. Essa energia viria a formar partículas, essas partículas iam formar partes do átomo, esse átomo formaria um núcleo, do núcleo nasceria o elétron, e para poucos sabem, mas a matéria, o átomo, ele nasce, cresce e morre. Então ele sai como hidrogênio, ele como elétron, e vai espirrando vários elétrons, vai adquirindo energia de fora. A energia seria eventualmente velocidade. Ele vai crescendo e a hora que chega na fase urânio ele começa a morrer. Então, a vida começa já a se manifestar, não a vida que nós estamos conhecendo agora, a essência do movimento, aquela coisa divina, aquele dinamismo, já começa nessa época, pontuando que seja isso. A hora, gente, que esses elétrons saem do que seria a morte, a energia ela se condensou, depois ela começa a desvanecer, ela começa a se perder. A hora que esse elétron sai, gera-se uma coisa que a gente chama de tempo. É estranho isso. Depois, essa energia voltaria a formar as galáxias, que vocês conhecem, claro, 100%, começa a rodar tudo aquilo. Nesse miolo vão se formar as estrelas, que seria o Sol. Então, lembre-se que houve a energia que se transformou em matéria, morreu, se transformou em energia de novo e está voltando à matéria. Só que essa matéria, esse Sol cresce, dele vai sair planetas, e quem leu A Caminho da Luz, o Emmanuel fala bem disso, né, que Jesus trabalhou a parte do Sol, que seria a Terra, a Lua, e esfriou isso, né, e deu condições para a Terra, e que a hora que a Terra estava em condição de uma atmosfera mais branda ainda, cheia de gás carbônico, umidade no ar, né, água, nitrogênio, rico em carbono na forma de gás carbônico e outros, hidrogênio. Aquela energia que estava lá atrás, ela explode no Sol. Então, aqueles elétrons que tinham um movimento de onda mais assim, ele já evoluiu. Então, esta onda, mais ou menos assim, que seria alguns elétrons, ela chega aqui na Terra e pega os átomos, principalmente de hidrogênio, e ela envolve. Então, aqui imagina que tem só uma bolinha rodando sobre esse núcleo. Chega essa onda, ela é mais comprida, ela penetra e ela começa a rodar junto. Esse circular, essa forma como se fosse um globo de energia, um globo elétrico. Esta vontade, esta energia, viria a ser nós hoje. Aí nasce o Espírito. Aí começa-se a vida. Aí essa energia ela tem como se fosse já uma vontade própria, bem rudimentar, mas uma vontade própria. Aí ela começa a fazer ligações com outros átomos. E cada ligação que ela faz, ela vai se complexando. E ao mesmo tempo, o contato que ela tem, ela pega aquilo como experiência e fica registrado nos anéis eletrônicos dela, essa experiência. Que hoje viria a ser o aprendizado. Como que a gente aprende? A gente vai, tem experiência e grava. Então, para vocês verem,
que o espírito, ele começa numa coisa minúscula, uma vontade rudimentar. Então, aquela coisa começa a se complexar, fazer cadeias, isso demorando milhões de anos, né? Gerando cadeias até chegar no protoplasma, que seria a base da célula. Isso, quem leu lá o Caminho da Luz, o Emmanuel fala, né, que o mar ficou como se fosse uma camada gelatinosa, de tanto protoplasma que viriam formar a célula. E viriam formar a célula. Primeiras aulas seria o vegetal, depois vai evoluindo também na fase vegetal, chegando na fase animal. Se vocês até pararem para pensar, vocês já viram planta carnívora? Você viu que ela já parece que já está mais para animal do que para vegetal, que ela já tem mais controle. Então, ela já está até se alimentando mais de algo orgânico do que mineral. Então, a gente começa a perceber essas divisões, essa caminhada. Então, a gente começa, quando fala no Espiritismo, olha, nós somos mineral, vegetal, animal, agora humano, depois oceânico. Então, aí você começa a entender como isso acontece. Então, por isso que é importante um pouco de ciência. Quando você começa a ver isso, e você começa a alimentar isso, as pessoas começam mais a prestar atenção no que você está falando. As pessoas frias, céticas, ou que são ligadas simplesmente em ciência, elas vão começar, começa a fazer sentido isso. E olha como é maravilhoso a sabedoria divina. A hora que sai o primeiro vegetal, ele cria uma característica que as plantas têm, né? Que elas captam com a luz o CO2 e libertam a noise, né? Então, isso se alimenta também, que seria do mineral, né? Apesar de estar na forma gasosa. Então, ali cria-se, chama um modo contínuo, uma coisa que se alimenta, ela é uma coisa perfeita e infinita. Ela pode ficar se alimentando e devolvendo para o chão a coisa, se alimentando e devolvendo. Então, criou-se uma coisa complexa, mas que se autossustenta. Olha como, só por aí, as pessoas, os cientistas já deviam pensar que não pode ser um acaso. É uma coisa planejada, é uma coisa muito perfeita. E até quando eu falei do Planck lá, que ele descobriu que um átomo pulava de uma eletrosfera para outra, numa rapidez absurda, né? Ali também é uma prova de Deus, porque se aquilo não acontecesse daquela forma, se o elétron não pulasse instantaneamente para o outro, a matéria se autodestruiria. Porque o elétron fica ali, se um passar por ele, ele trombou, pronto, já era. Então ficaria só o hidrogênio, né? Só um núcleo aqui e um elétron rodando. Porque a hora que tivesse dois, beleza, passou por um, a hora que tivesse três ou mais, a probabilidade de um elétron subir e se chocar com o outro. Então aí, quem fez isso, nem quem, né, a gente fala, Deus que fez isso, porque ele está muito acima, ele sabia o que estava fazendo e o porquê estava fazendo. Aí nós, seres humanos, por nosso espírito, começamos a enxergar Deus cientificamente. Não como as pessoas pensam, só aquele blá 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 que se prega às vezes na religião, aquela coisa muito distante, mágica, né? Então a gente começa a ver que existe um ser que programou tudo isso, mas de uma forma organizada, de uma forma palpável. Então nós começamos a compreender que a vida é mais complexa do que a gente imagina. Passando do vegetal, sabemos que vem o animal, né? E que do animal também há evolução. Eu até gosto também de procurar, quem conhece o beija-flor aqui, e o urubu ou o abutre, todo mundo conhece, né? Então, se vocês pararem para pensar, analise, por exemplo, o urubu. Ele se alimenta de coisas grosseiras, cortado levemente, feioso, tudo, mas ele cumpre com a missão dele muito bem na terra, né? Ele é uma ave rústica. Já o beija-flor, ele está no estágio que ele já se alimenta de néctar, de açúcar. Ele é sutil, ele é leve, ele vibra. Então a gente começa a enxergar
assim, o oposto o final da cadeia da parte animal, de certa forma, né? Foi se colocar na parte das aves, né? E hoje também a gente vê os animais, tipo, quem teve calopsita sabe, né? Que se você ficar subindo, ela nem pode ficar repetindo, né? Assim como o papagaio. Então veja aqueles bichinhos minúsculos também que eles começam a repetir, os cães. Então, quando o ser humano também tem animais e procura transmitir para ele informação, você está ajudando o ser a se tornar mais próximo de nós, humanos. Então, não é simplesmente o animal assim, olha, ele está fazendo isso. Não, nós estamos dando informação, estamos ajudando o crescimento espiritual desse ser. Então, é uma coisa fantástica. E você começa a perceber que a obra é muito maior, muito mais organizada. E isso são fatos que diríamos classificando como científicos. Na grande síntese mesmo, fala um fator, tem um bichinho, começa com uma larva, tem um bigatinho, né? Ele entra na planta, no tronco do carvalho, né? Só que ele vai comendo aquilo, na verdade ele é uma coisinha branca, é um tubo digestivo, né? Parece que ele nem tem cérebro, nada. Mas o que acontece? Ele entra no carvalho, ele vai fazendo buraco, uma quantidade que ele cabe, que ele vai engordando também, né? E a hora que chega um ponto, ele se curva de volta. Por quê? Porque vai chegar um momento que ele vai criar uma pequena carapaça, e se ele não tiver com o tamanho da porta ali, do buraco, de acordo, e se ele não fizer depois que ele virou para cá, ele não consegue voltar, ele vai morrer na entrada. Então vocês veem que um tubo digestivo, um negócio que a gente não dá nada, ele tem um psiquismo, ele trabalha, ele já tem uma inteligência. Então, são coisas que a ciência deveria pesquisar isso, ir a fundo, não só um acaso, e que isso é uma coisa que vai se encadeando. Outra coisa curiosa, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Todo mundo faz essa pergunta, né? Os dois, de certa forma, vieram juntos. Eu vou explicar mais ou menos isso. Não que nasceu primeiro o ovo, mas que nem nós temos órgãos no nosso corpo. Tem coração, fígado, baço, perna, braço, tudo, rins, um monte de coisa. Então, à medida, como eu falei lá atrás, que ele ia pegando informação, ele ia crescendo, à medida que ele crescia, ele começava a fazer arranjos necessários para aquilo. Então ele pegava a formação e ia começando a gerar o órgão necessário para aquilo. Então, o psiquismo e o externo começou a trabalhar junto. Então, a gente começa a crescer de dentro para fora, tudo acontece isso. E isso é fácil vocês também localizar, principalmente aqui na casa Pedro. Olha, pensa positivo que você melhora. Porque quem comanda é você psiquismo, você espírito, você pensamento. Então você começou a comandar lá atrás, quando o átomo começou a girar. Então quando alguém fala para você, tenha fé, pense positivo que vai funcionar, apesar que a gente é difícil, porque eu mesmo, gente, é difícil ter aquele. Não, vai dar tudo certo. Né? Se fizer o primeiro trombo ali, trombar, você já. Não deu certo, né? Então, mas porque é algo que acontece. Então, eu falei que nós manipulamos energia. Então, o eu, né, o espírito, comanda tudo isso, assim, o corpo, os órgãos. Então, sem que a gente tenha consciência, a gente controla todo o organismo. Mesmo que a gente seja ateu, não acredite em nada, eu estou comandando esse corpo. Tanto é que a hora que o espírito sai, todas as células, todos os átomos começam a se tornar diferentes. Eles trabalham para a gente enquanto a vida ali, enquanto tem o comandante ali. Saiu o comandante, que é o espírito, ele começa a se degradar e volta. Então, isso também dá para a gente ter uma ideia do poder da mente, da fé, que não é simplesmente uma coisa, eu acredito que lá na igreja, porque Jesus falou, não. Eu acredito porque eu consigo manipular as energias, os fenômenos. Então, é assim que as coisas acontecem. Então, o animal foi se complexando e chegou até a fase humana, nosso.
Aí a coisa se complexou cada vez mais, né? Porque começa a vir sentimentos, sensações, paixões, tudo, e deu no que deu hoje, né? O que estamos aqui, né? Nesse estágio. E pegando a parte, focando agora, voltando a um século e pouco atrás, começou as manifestações espíritas, que seriam os fenômenos físicos, né? O ser humano evoluiu, cresceu, a ciência crescendo junto e começou os fenômenos físicos. Para quê? Para que o ser humano acordasse que existia alguma coisa além, que não era só isso, principalmente porque a ciência está muito fria. Então veio Kardec estudar os fenômenos e aí começa a colocar luz na ciência. E essa luz começa a clarear o mundo. Mesmo que tenha muita sombra, essa luz começa a clarear o mundo. E aí veio para mostrar, olha, existe algo do lado de lá. E aí, a mando de Jesus, legiões de espíritos vêm para mostrar para nós, né, nas obras aqui kardecianas e em outras, né, que existe um mundo muito maior, muito mais complexo do que esse mundo transitório, esse mundo rápido que a gente vive. E pegando esta parte, que se você falar, se acredita em reencarnação, acredito porque, lá no meu centro eu sou espírito, os espíritos acreditam. Se acredita, não é religião não, porque isso não é coisa de espírito, eu não acredito. Morreu, acabou. Mas espera lá, se nós somos feitos de energia, átomo, movimentos eletrônicos, uma coisa que existe, pela lógica, não pode parar de existir. Alguém concorda? Você consegue criar alguma coisa do nada? Não. Ninguém consegue gerar nada do nada. Alguma coisa do nada, né? Então, se existir alguma coisa, essa coisa vai se desenvolvendo e ela também não pode parar de existir. Se algo existe, ela nunca vai parar de existir. Se nós somos energia, energia não se acaba, não morre, somente se transforma. É por isso que existe a reencarnação. Porque aquele movimento eletrônico, aquele comandante lá, ele pode se desfazer da matéria por um ciclo. Nascimento, crescimento e morte. Então, ele vai desagregar, só que já criou uma estrutura. Ele criou ali já um conhecimento, uma mente, ou é a mente, né? Então, a gente já sabe todas as informações. Basta uma nova oportunidade que ele vai aglomerar novamente e vai formar outro, mas já com mais experiência, com mais capacidade. Então, quando alguém falar de reencarnação para você, que é uma coisa de religião, você vai saber, não, isso acontece por isso, por isso, por isso, porque nós somos indestrutíveis. Isso que é bacana. Então, nós temos de lá de trás russo, Deus, né, emanou a gente de uma forma e retornaremos a Ele de uma forma consciente, evoluída, cheia de experiências e principalmente com amor. E falando em amor cientificamente, acho que todo mundo ama alguém aqui, né? Difícil não amar. Vocês já repararam que o amor é uma coisa que atrai energia, é uma coisa de atração tão forte? Mas como se explica isso? Será que isso é mágica? Acho que não, né? Então, vocês já ouviram falar muito aí na televisão, principalmente na ciência, gravitação? Já ouviram falar energia gravitacional? Tudo evolui. O amor é a energia da gravitação evoluída. É uma energia de atração que nós conseguimos ligar a outros. E essa energia a gente também pode fazer manipular de certa forma, né? Enquanto não pode ver também que o amor e o ódio, que é o oposto, eles trabalham quase com a mesma intensidade. Isso também é evolução de energia. Então, até o próprio amor
tem uma explicação, de certa forma, científica. Então, essa atração, ou às vezes essa repulsão que a gente tem, é por causa disso. Não é uma coisa simplesmente porque eu não gosto. Porque a gente sente, tanto a gente sente, que quando a gente está perto de uma pessoa que a gente gosta, mexe com todo o organismo, né? Quando a gente gera esses sentimentos, né? Ou quando tem raiva, aquilo esquenta. Então, mexe com todo o metabolismo do corpo, né? Então, são coisas, diríamos assim, abstratas, mas de certa forma mexe com o palpável. Então, não tem como se desligar essas coisas. Então, esse é um dos motivos que eu falo de pegarmos e caminhar um pouco mais, né? Da minha parte, eu procuro fazer isso, trazer mais a ciência para o espiritismo, para a vida das pessoas. Eu sei que é um assunto às vezes chato, às vezes as pessoas ficam com sono. Eu também, quando os palestras, dá um sono desgraçado, é fogo. Mas é algo necessário. É um pilar que a gente tem que começar a reerguê-lo para que nesse milênio que entra, para que o reino de Deus se faça aqui na terra, como pregado, é importante que a gente tenha conhecimento e esteja em harmonia com essas três coisas. Conheça a verdade vos libertará. Primeiro mandamento, amai, o segundo, instruí-vos. Só que, de certa forma, às vezes a gente tem uma certa preguiça, né? É mais fácil, às vezes, a gente ficar só com a parte religiosa, pegar os conceitos, né? E isso aqui exige um pouco mais de esforço. A gente tem que estudar, tem que ler, tem que fazer as coisas, né? Se quiser subir, tem que se esforçar. Ninguém é campeão de natação sem dar as braçadas, né? Então, seria essa a mensagem. E o que acontece, né, cientificamente falando, né? Voltando àquela parte lá dos médiums, manifestações, nós fomos crescendo, nos alimentamos e hoje a gente começa a trabalhar uma coisa chamada intuição, que muitos já conhecem a mediunidade intuitiva. Você não precisa mais que o espírito manifeste muito em você. Você já começa a intercambiar as informações. E nada mais é também uma troca de ondas eletromagnéticas. Então a gente começa a perceber. Então, unindo lá atrás, enquanto não existia átomo, não existia tempo nem espaço, hoje, a hora que a gente começa a se aprofundar na intuição, a gente começa a sair do tempo e do espaço e voltando ao absoluto, que é a manifestação da lei de Deus. Gente, seria esse o recado para hoje. Eu fico feliz de estar aqui, de poder estar falando um pouquinho daquilo que eu conheço, né? E espero que vocês recebam isso, como todos nós, que possamos crescer no amor e no conhecimento. Obrigado a todos. Divino Mestre Jesus, vós que nunca nos abandonam, desde o antes, no agora e no depois. Vós que pelo vosso amor, pelo vosso conhecimento, nos abriu a estrada, nos conduz com ela e nos aguarda na presença do Pai Maior. Gratos somos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, colocando um tijolinho a mais na construção pessoal, para que possamos ser uma construção bela e que resplandeça a obra do Criador, Deus nosso Pai. Obrigado por tudo, Senhor, por tudo mesmo, que cada um que está aqui, encarnados e desencarnados, possam receber o melhor, que possam ter a melhor volta para os vossos lares. E com aquela prece, Senhor, vamos dar por encerrar essa parte. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Paz e luz a todos. Amém.